Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Tô com a Márcia. Segue gostoso e aconchegante como um colo de mãe. Em 2014, ela recebeu uma palavra profética de que ficaria grávida de um menino. O que ela não imaginava que não seria fácil, porque toda promessa tem um tempo de espera e o segredo é confiar e descansar, mesmo diante de um diagnóstico médico assustador. E quem está aqui para testemunhar que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir é a mãe do Miguel, Priscila, que recebeu uma palavra profética, né? Você se apropriou dessa palavra profética, não é verdade, Priscila? E aí eu queria saber como é que foi isso tudo aí. Eu sempre tive o desejo muito grande, né, pastora, de ser mãe. Sempre tive esse desejo desde a minha adolescência. Eu tinha certeza de que o que eu queria para minha vida era constituir uma família e ser mãe. Isso eu tinha muita certeza, era muito claro para mim. E aí, quando eu me casei, em 2014, né, eu me casei em março, eu já queria tentar logo. E o meu marido, ele não queria, ele queria esperar um pouco, curtir o casamento, mais um pouquinho. E aí a gente conversou em casa, eu chorei, eu orei, eu falei, eu não quero, isso vai doer o meu coração. Enfim, nós oramos ali à noite, colocamos esse nosso desejo diante de Deus e pedimos para que o Senhor falasse conosco, né? Qual era o momento, né? Que não fosse nem o meu e nem o dele, mas que fosse no tempo de Deus. Isso foi num domingo à noite. No dia seguinte, que era feriado de 23 de abril, ele falou assim, uma prima minha convidou a gente para ir numa igreja dela. Como não tem nada na nossa igreja, vamos lá? Falei, vamos embora. E aí nós fomos nessa igreja. Quando nós chegamos lá, esse pastor pregou e aí depois ele falou assim, olha, no final do culto eu quero falar com vocês. Falei, tá bom. Quando acabou o culto, fomos até ele e ele falou, olha, desde que você entrou aqui por essas portas da igreja, eu via você com um presente na mão. Olha que lindo. Né, um bebê lindo, e falou que era um menino. E ali naquele momento eu entendia, como resposta de Deus, né, pelo desejo do meu coração, de que o momento era aquele, né? Não de que Deus me daria, mas no tempo de Deus. Eu entendi que Deus me daria naquele momento, né? E aí eu falei, bom, então é resposta de Deus, até porque ele usou palavras que nós usamos em casa e não comentamos nada com ninguém, não tinha dúvida de que era de Deus aquela resposta pra gente. E aí eu fiquei toda feliz. Só que o que eu não sabia é que a partir daí muita coisa ia se levantar, né? Então foram diagnósticos médicos terríveis ao longo do caminho e eu falava, gente, não é possível, eu recebi uma palavra, né? Então como que não está acontecendo? Para chegar a dúvida. Exatamente. E aí até que eu conseguisse engravidar, eu percorri caminhos que não foram fáceis, né? Mas em momento nenhum eu duvidei, né? Do tempo de Deus, que em algum momento ia se cumprir, ainda que não fosse no meu tempo. É verdade. Fosse no tempo do Senhor. É verdade. Quando nós recebemos uma palavra profética, nós temos que crer, né? Como fala lá em Crônicas, né? Credes nos seus profetas e prosperareis. Nós temos que crer na palavra profética. E se cumpre, é no tempo de Deus, não tem, né? Não tem jeito. Muitas vezes nós como mulheres, nós queremos dar assim, até uma mãozinha para Deus, eu sempre falo isso. Né? Mas a pressa estraga as coisas, senão você vai gerar Ismael, que é aflição. Mas Deus quer que nós geremos Isaac, que é alegria. Né? E você gerou Isaac, né? Graças a Deus. E você diagnosticou um problema, né? Endometriose, no caso, né? Foi, uma endometriose profunda. Eu comecei com uma dor abdominal muito forte e eu não descobria que dor era aquela. Quando eu fui numa consulta de emergência, uma médica que eu nunca vi na vida, ela falou, olha Priscila, ali no consultório mesmo ela desconfiou, ela falou, me parece que você tem endometriose, mas faz um exame para a gente ter certeza. E aí eu fiz o exame e o exame veio com um laudo assim de páginas e páginas de tanta coisa que tinha nessa endometriose. Era uma endometriose profunda. Com um acometimento de vários órgãos. Então é como se todos os meus órgãos estivessem colados pela endometriose. Né? Não estava só ali no meu útero, então estava na minha bexiga, no meu intestino, nos ligamentos da bexiga, do útero. Então
eu fiz uma cirurgia meio que correndo. Você sofreu com dores, né? Muito. Mas eu estava com um acompanhamento médico que eu até falei com ela na época, eu falei, doutora, eu sinto tanta dor, será que é uma endometriose? E ela falou, não, não é. E deixou para lá. E eu confiei nela como médica, né? Então, se ela talvez tivesse diagnosticado antes, eu não teria passado por tudo isso. Com certeza. Mas Deus não perde controle de nada. Não perde, não perde. E se cumpriu, né? E se cumpriu e era muito profunda a endometriose, né? Você falando isso, eu me lembrei que eu também tive esse problema de endometriose. Em 5 anos eu não conseguia engravidar, né? E Deus tinha propósitos assim tremendos. Fomos para a obra missionária, né? Eu tinha 24 anos na época, não faz muito tempo, né? Sempre falo isso. Depois que nós voltamos da obra missionária, eu engravidei, mas eu tinha endometriose. Naquela época, não se falava muito sobre endometriose, né? Então, quando eu fiz uma esterectomia parcial, aí a médica falou para mim, olha, a sua filha é milagre, porque você estava toda tomada de endometriose. Olha só. Quem tem endometriose sabe que realmente é um milagre. É um milagre. Né? O próprio médico diz isso, né? E eles, como são tão ligados à ciência, né, e não acreditam em milagres, ficam assim surpresos. Né? Ficam surpresos. Engravidar tendo um diagnóstico médico desse jeito. E essa médica fez questão de falar que foi um milagre. Você ter uma filha é milagre. Né? Porque quando ela fez a esterectomia, ela viu o meu órgão reprodutor todo tomado, né? E ela só deixou o colo do útero, e aí eu vi realmente, e eu pedi a Deus, desde a minha adolescência e juventude, que eu queria um filho, e se fosse menino, eu ia botá-la de Tatiana, ia colocar o nome dela de Tatiana. Então, e o Miguel, né, é fruto desse milagre, né? Eu também sempre tive a certeza que seria Miguel. Ah, Miguel, né? E aí, quando ele me deu essa palavra, eu falei, é o Miguel que vem. E olha fiquei só. agarrada a essa palavra. É interessante esses testemunhos, porque os nossos telespectadores estão aí atentos, né? Ao mês de maio é o mês da mãe, que a gente lembra sempre a mãe, é comemorado o Dia das Mães. Então, você que teve essa herança, essa dádiva presente de Deus, é fruto de um milagre, né? Deus colocou a mão no seu ventre e foi profetizado, você gerou Miguel. E quantas mulheres estão esperando esse milagre também, né? Que são estéreis, e Deus ainda faz esse milagre, né, Priscila? Deus é o mesmo, né? Ele não muda. Então, o Deus que fazia milagres lá atrás, Ele continua fazendo hoje. Continua. Né? Basta a gente acreditar e descansar em Deus. Né? Que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Vai cumprir. Vai no tempo dele. Isso que é difícil para a gente entender. Né? Entender. Não, e no percurso vem as dificuldades, as lutas, aí as dúvidas chegam. Ah, meu Deus, mas Deus falou para mim, né? Será que foi Deus? Será que foi na minha cabeça? Os questionamentos, né? Mas a gente tem que descansar realmente no Senhor, né? Porque eu tinha muita fé, pastora, muita fé. Quando o médico falou, você vai ter que operar, eu falei, ele pode tirar o meu útero inteiro, que eu tenho fé, que se Deus falou que Ele vai me dar, Ele vai me dar. Então, eu não tenho medo. Isso. A minha mãe falava, glória a Deus, né? Porque muita gente no seu lugar estaria apreensiva com essa cirurgia, né? Porque é uma cirurgia que coloca em risco o teu útero, né? E aí, sem útero, como você vai reproduzir, né? E eu falei, gente, eu não tenho dúvida. Se Deus me falou, ainda que o médico tire todo o meu aparelho reprodutor, Ele vai me dar. Ele vai fazer o jeito dele, isso para Deus não é nada. Se Deus fez com Sara, hein? Exatamente. 90 anos, né, aproximadamente, né? Teve um filho, né, Isaac, né, o filho da promessa, né? E você teve esse filho da promessa, né, o Miguel. Eu recebi aquele diagnóstico médico tão devastador. Essa médica, né, que diagnosticou, ela falou, Priscila, a partir daqui eu não posso fazer mais nada, porque não é minha especialidade, procura um especialista em endometriose. E eu procurei, quando eu levei o diagnóstico nele, ele falou, vamos operar para ontem. Eu não sei como você está de pé, com tanta coisa grudada dentro de você, porque isso daqui é uma dor para você desmaiar. Eu
Falei, eu fico bem. Agora, uma pergunta que eu vou fazer no próximo bloco para você ficar super curioso e não saia daí, porque você vai ouvir a pergunta e a resposta que a Priscila vai dar. Já já nós voltamos. Olá, queridos, estamos de volta aqui num testemunho lindo de uma mãe que não tinha possibilidade nenhuma de engravidar, recebeu uma palavra profética, né, da parte do Senhor e foi concretizada. Ela engravidou, né, de um filho lindo chamado Miguel. E aí eu fiquei assim, para a curiosidade de vocês, de fazer uma pergunta a ela. Como você fez a cirurgia da endometriose quando o médico descobriu? Como é que foi isso tudo, a cirurgia e tal, as dificuldades que iam ter? Como é que foi isso tudo? Eu levei esse diagnóstico no especialista. Ele falou, Priscila, vamos operar para ontem. Porque quanto mais tempo fica, mais isso vai se agravando e você fica sentindo dor. Você aguenta esperar mais um mês? Ainda falou assim, por causa da dor. Eu falei, aguento até 2, 3. Né? E ali ele já ficou surpreso, né? Diante de um diagnóstico médico daquele, como eu aguentava ainda sobreviver normalmente, levar minha vida normal, sem estar desmaiando de dor. E eu falei para ele, não, eu sinto muita dor, mas eu fico numa boa. Então, vai ser no seu tempo, na sua agenda. Mulher guerreira mesmo, né? E aí ele marcou a cirurgia, eu fiz a cirurgia, foi uma cirurgia muito complexa. Ela durou 8 horas, essa cirurgia. Ele, quando acabou a cirurgia, ele falou... Estava tudo tomado. Ele falou, olha, Priscila, foi uma cirurgia por vídeo, mas ele ainda teve que abrir um pouquinho, como se fosse uma cesariana, né, um pouquinho menor, porque ele teve que tirar parte do meu intestino. Né? Então, nessa cirurgia, eu perdi parte do meu intestino, perdi uma das trompas e fora toda o resto que ele teve que descolar, que refazer, quase que eu perdi um ovário. Que milagre! Foi uma cirurgia muito além do que ele mesmo esperava fazer. Né? Então, a minha mãe e o meu esposo no quarto já estavam até... nervosos, né, aflitos, porque ele deu uma previsão de 4 horas de cirurgia e levaram 8, né? Então, quando acabou a cirurgia, ele falou, Priscila, agora, a partir de agora, você tem todas as chances para engravidar, é o melhor momento, porque está tudo limpinho, eu tirei tudo que tinha de endometriose, mas as suas chances reduzem 50%, porque eu tive que tirar uma das trompas. Eu estou aqui, assim, sabe, impressionada. Porque além da endometriose, você teve que fazer a cirurgia, porque estava muito complexa, né? Tudo tomado, tirou uma parte do intestino, uma trompa, né? E talvez até fosse o útero, mas preservou o útero, né? Graças a Deus. Então, olha, o Miguel é mais do que um milagre. Bom, depois dessa cirurgia, continuou ainda um monte de coisa se levantando, né? A ponto de, depois de várias tentativas, sem sucesso, o médico falou para mim assim, olha, Priscila, a partir daqui eu não posso fazer mais nada. Todas as tentativas que eu podia fazer com você, eu já fiz e você não engravidou. Então, a gente só pode fazer a partir daqui uma fertilização. Eu falei, e quanto custa isso, mais ou menos? Aí ele falou, depende muito, mas em torno de 15, 20 mil reais. Eu falei, olha, doutor, então eu vou te falar uma coisa, eu não vou fazer porque eu não tenho condições financeiras de tentar, porque não é algo que eu vou fazer e vai dar certo. Eu posso fazer e não dar certo, tentar de novo e não dar certo, tentar de novo e não dar certo, e eu não tenho como investir tempo, eu não tenho sangue para passar por isso e não tenho condições financeiras. Então, quem vai ter que fazer essa inseminação vai ser Deus, porque eu não vou fazer. Mesmo depois da cirurgia? Mesmo depois da cirurgia, porque passou mais um ano e eu não engravidava. Olha. E aí ele falou, bom, tudo bem. E aí eu não voltei mais lá, porque se ele me falou que não tinha mais o que fazer, eu não voltei mais lá. E eu comecei a sentir dores novamente. Retornei nele. Falei, olha, doutor, estou sentindo umas dores novamente. E aí quando ele me examinou, ele falou, Priscila, tudo indica que a endometriose voltou. Vamos fazer um exame novamente. Misericórdia. Eu falei, mas doutor, eu vou ter que passar por aquilo tudo de novo? Ele falou, Priscila, ele até meio triste, né? Ele falou, acaba acontecendo.
mas não sofre por antecipação não, vamos fazer o exame para ter certeza. Quando eu fiz o exame, deu que realmente a endometriose tinha voltado e de uma forma mais agressiva ainda do que a primeira. Não tinha voltado nos mesmos lugares que antes, mas ela voltou... Mas abrindo um parênteses, quando você recebeu a palavra profética, olha só, você que está aí nos assistindo, é interessante, a Priscila recebeu a palavra profética, várias impossibilidades, surgiram várias dificuldades, mesmo com a cirurgia, né, também voltou a endometriose, mas ela permaneceu crendo na palavra profética. Porque ao longo desse período eu fui recebendo outras palavras aqui na igreja, né, através do nosso apóstolo, sonhos que Deus me deu. Então, até um desses sonhos, a gente estava num culto aqui na igreja e aí o apóstolo falava assim para mim, olha, não se esqueça, ele pregando, ele falava, não se esqueça da história de Ana e Penina. Aí ele ficava assim sorrindo, Ana e Penina, não esqueça. E quando eu acordei de madrugada, eu falei, gente, eu preciso reler essa história. E eu fui ler em Samuel a história de Ana e Penina. E ali eu me agarrei novamente àquela palavra, eu falei, assim como Ana, Deus vai me dar um filho. Eu não vou duvidar. Né? E esse sonho foi em fevereiro de 2016. Então, assim, já tinha passado 2 anos da minha cirurgia. Né? Então, eu fiquei ainda firme. Aqui na igreja, eu chorava, eu me derramava, sabe, ali no altar, quando o apóstolo, ele fazia apelos para mulheres que tinham dificuldade de engravidar. E eu ia, eu me lançava, eu me jogava diante do Senhor, porque eu não duvido da palavra que vem do anjo da igreja. Né? Então, eu sempre acreditei muito, tive muita fé. E para mim era a confirmação daquilo do que Deus já tinha me falado. Né? Então, nunca tive fé, ainda que tudo isso, nunca tive dúvida, ainda que tanta coisa se levantasse. E para finalizar, a reação dos familiares, amigos, como é que foi isso tudo, mediante esse milagre? Foi. Ele falou, vamos marcar outra cirurgia correndo, porque um dos nódulos, né, um desses endometriomas, ele está numa artéria que é vital para o seu útero. Nessa cirurgia, você corre o risco de perder o seu útero, porque mexer nessa área é muito delicado. Mas vamos operar, não tem mais como esperar. Então, eu marquei a cirurgia para o dia 1º de setembro. Eu queria, na verdade, até que fosse antes, porque ele me mostrou tanta urgência, mas devido à agenda dele, ficou para o dia 1º de setembro. E quando foi no dia 14 de agosto, eu descobri que eu estava grávida, 15 dias antes da cirurgia. Olha! Né? E aí, eu falei, gente, dentro de mim eu já tinha certeza que eu estava grávida, né? Mas aí o Tiago, a minha mãe, as pessoas falavam, isso é porque você quer muito, porque não tem como ainda, você está prestes a fazer uma cirurgia. Então eu falei, não, gente, eu tenho certeza que eu estou grávida, Deus fez e fez agora, né? Amém. Olha então, até porque na ceia de julho, né, na nossa Santa Ceia de Julho, o apóstolo pediu para que as mulheres que estavam com dificuldade de engravidar se levantassem, que ele ia fazer uma oração. E eu me levantei com muita fé ali, e foi nesse mês que eu engravidei, em julho. Descobri em agosto. 2017. Então, a minha primeira cirurgia foi em 2014, 15. Então, em 17, 3 anos depois, um pouco mais de 3 anos, eu estava crendo ainda naquela palavra. Então, eu fiquei de pé, o apóstolo orou, e naquele mesmo mês eu engravidei. Quando eu liguei para o consultório, o médico ficou até meio em dúvida. Ele falou, tá bom, vem aqui para a gente fazer uma ultra, porque ele não acreditava, né? Aí quando eu cheguei lá, que ele fez a ultra, ele falou, realmente você está grávida. E ele ficou em dúvida. O médico dos médicos já deu a última palavra. Exatamente. E aí quando eu liguei para todo mundo, nossa, as pessoas choravam, não estavam acreditando, sabe? Eu falei, eu não acredito, aconteceu. No meu trabalho ninguém é crente. Então, quando eu contava, as pessoas se arrepiavam, choravam. Priscila, só Deus pode fazer isso. Então, mesmo sem terem comunhão total com Deus, sem ter intimidade com o Senhor, reconheciam que aquilo que Deus fez só podia ter vindo dele. E o Miguel já frutificou. E o Miguel já lá dentro. Do testemunho de milagre. Priscila, para a gente encerrar o programa, deixa uma mensagem para essas mulheres que estão querendo engravidar, querendo ser mãe, com dificuldades, porque o Senhor ainda faz milagres. Faz. E eu sou testemunha viva de que Deus faz. Então, a mensagem principal que eu quero deixar é que não duvidem.
independente daquilo que se levante. Se Deus te deu uma palavra, Ele vai fazer, independente do tempo e do caminho que Ele te faça percorrer. Acredite no final dessa história, o caminho é com Ele, mas não duvide de maneira nenhuma, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir e Ele vai cumprir. Só que Ele vai cumprir no tempo dEle, não no nosso. E o tempo dEle é o melhor, é o perfeito, é o agradável. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa: independente da sua idade, independente da sua condição financeira, independente da sua saúde física, emocional, se Deus falou, Ele vai fazer. E o que honrou ao Senhor foi a fé em Deus, né? Que a Priscila teve o tempo todo, né? Com as notícias, com as impossibilidades, né? Com as dificuldades que surgiam, né? Em cada momento que ela passou, enfim. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, olha, não saia daí, nós temos muito mais no projeto Vida Nova na TV. Eu quero agradecer aqui a visita da Priscila, contando esse milagre, esse testemunho lindo, né? E eu termino dizendo para você que Deus te abençoe muitíssimo.